Olá, boa noite. Prefeitura de Uberlândia amplia a oferta de cursos profissionalizantes no mês de julho. Na saúde, uma nova unidade básica de saúde é entregue à população. João Gilberto morre aos 88 anos. E hoje vamos destacar o desafio do equilíbrio entre os três poderes. Nos estúdios, especialistas analisam o funcionamento destas importantes instituições brasileiras. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Os moradores do setor norte agora possuem um espaço para atendimento de saúde. É o UBSF do novo Umuarama. Hoje foi dia de inauguração e a nossa equipe esteve por lá. Veja. Moradores do bairro Minas Gerais acompanharam pela tarde a inauguração da nova unidade básica de saúde da família Novo Umuarama. Um investimento que vai beneficiar a população. Não é uma ampliação de unidades, é apenas unidades que já estavam aqui no bairro em imóveis alugados, estão sendo transferidas para um prédio próprio em melhores condições de trabalho. Então são as 8.000 pessoas que são atendidas por duas equipes de PSF, em média 4.000 pessoas por equipe. A UBSF do bairro Minas Gerais começou em 2014, mas ficou paralisada por alguns anos. Só em 2018 foi retomada a construção e agora, em 2019, com um investimento de R$900 mil pela Prefeitura de Uberlândia, ela foi inaugurada. O local possui uma área de 560 metros quadrados de construção e conta com mais de 20 salas de atendimento que oferecem amplo espaço para o acolhimento multiprofissional. Durante a inauguração, o prefeito de Uberlândia, Adelmo Leão, também esteve presente e foi conferir as instalações da unidade. O secretário de Saúde ainda falou sobre o investimento da UBSF. As condições de trabalho e de atendimento à população é que melhoram significativamente. A Prefeitura de Uberlândia abriu mais de 30 turmas dos cursos profissionalizantes no mês de julho. São cursos como mecânica de auto center, informática profissional, diagnóstico e regulagem de motores, culinária mineira, dentre outros. Os cursos são realizados em 5 bairros do município, que ficam no Morumbi, Lagoinha, Planalto, Campo Alegre e Luizote de Freitas. Para se inscrever, basta ir até uma dessas unidades e apresentar o documento de identidade com foto e CPF originais, além de comprovante de endereço e renda familiar, que precisa ser no máximo até 3 salários. E neste fim de semana, o mundo perdeu um dos seus maiores artistas, João Gilberto, o pai da Bossa Nova. A declaração aconteceu durante a reunião do órgão da ONU que acontece na cidade de Baku, no Azerbaijão. Abulfaz Garayev, o presidente do Comitê do Patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura da Unesco, disse que a morte de João Gilberto é uma perda para o patrimônio cultural e que o compositor está entre as pessoas que tiveram impacto na história da música. Após a declaração, os membros do comitê fizeram 1 minuto de silêncio em sua homenagem. A morte do compositor foi destaque do fim de semana na imprensa internacional. O Twitter do jornal francês Le Monde anunciou o fato afirmando que João Gilberto se apropriou de todas as formas da música. O norte-americano New York Times classificou João Gilberto como a luz principal do chamado Brazilian Jazz. O jornal alemão Der Spiegel anunciou que a lenda da bossa nova João Gilberto morreu. E o Washington Post anunciou o fato como a morte da voz tranquila que liderou a bossa nova. O italiano Corriere della Sera diz que João Gilberto foi responsável por uma revolução na maneira de cantar e que morre o último gênio da bossa nova. Falando agora sobre política. Sucessivos embates entre os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, indicam que o equilíbrio entre eles tem dado sinais de falha. Um cenário que gera desconfiança sobre o funcionamento dessas instituições que garantem o Estado democrático. Veja.
Em fevereiro, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, anunciou a intenção de assinar um pacto entre os poderes, que prevê a colaboração entre Executivo, Legislativo e o Judiciário para a realização de reformas. Com o passar dos dias, vários acontecimentos no mundo político deixaram claro haver uma disputa entre os poderes. No dia 28 de maio é que a ideia foi retomada em um café da manhã proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Mais de um mês depois de ser anunciado, o pacto ainda não foi assinado. No dia 13 de junho, o Supremo decidiu pela criminalização da homofobia e transfobia, e Bolsonaro disse que a corte cometeu um equívoco e que os ministros estavam legislando. No dia 18 de junho, o Senado aprovou a derrubada dos decretos presidenciais que flexibilizavam o porte de armas. No dia 22 de junho, Bolsonaro afirmou que o Legislativo tem cada vez mais superpoderes e que querem deixá-lo como a rainha da Inglaterra. Dias depois, em 26 de junho, o Senado aprovou um projeto que pune abusos de autoridade do Judiciário e do Ministério Público. O professor de Teoria do Estado e Democracia do curso de Direito da UFO, José Magalhães, analisa os acontecimentos do governo. O presidente está um pouco chateado, vamos dizer assim, porque o Congresso Nacional tem feito medidas para poder diminuir os poderes presidenciais, como a redução do número de medidas provisórias, a edição de decreto parlamentar para poder sustar o decreto presidencial. No entanto, isso não tem a ver propriamente com o presidente Bolsonaro. Isso tem a ver com um movimento do Congresso Nacional, que já vem de alguns 5 anos para cá, de uma espécie de retomada de um protagonismo parlamentar sobre os outros poderes, né? E nesse protagonismo parlamentar tentar fazer com que a agenda política do Brasil passe ao controle do parlamento. Não é à toa que o Rodrigo Maia é um dos atores políticos mais mencionados hoje em dia, né? Então, torná-lo uma rainha da Inglaterra, na verdade, é uma impropriedade. Por quê? Porque os poderes presidenciais no Brasil já são poderes amplos demais, né? Nós somos um presidencialismo com poderes quase imperiais. E reduzir os poderes presidenciais parece que é uma tendência positiva, ao meu ver. O especialista ainda fala sobre a disputa entre os poderes e se isso pode interferir ou não no governo de Bolsonaro. O presidencialismo de colisão é um termo, uma expressão cunhada pelo sociólogo Sérgio Abranches, que indica o seguinte: por conta da conformação da Constituição brasileira e do multipartidarismo brasileiro, é meio que impossível que um governante consiga ter nas suas alianças somente o seu próprio partido. Então, o partido do governante nunca vai ter maioria do Congresso. Isso significa que o governante vai precisar fazer uma coalizão de partidos para poder, e aí então, diferenciar o poder, ou seja, compartilhar o poder com diversos outros partidos. Se tem uma coisa que o presidente Bolsonaro não faz, é tentar compartilhar o poder, né? O presidente Bolsonaro não tenta trazer uma gama ampla de partidos para o bojo do governo. Na verdade, ele disse desde o início que ele não iria fazer isso. Ele ia negociar com as frentes, ele ia negociar com aqueles que concordam com o governo dele. Não é à toa que ele é um governo que tem o maior número de militares desde a ditadura militar, é um governo que tem o maior número de pessoas indicadas por questões externas, tipo os olavistas do governo, e os partidos são desprestigiados. O presidencialismo de colisão serve justamente para a gente articular essa disputa entre os poderes e tornar mais fluido o movimento entre os poderes. E hoje vamos falar então sobre essa disputa dos 3 poderes. É possível um equilíbrio? E convidamos para conversar sobre esse assunto hoje a professora Eliane Soares, que é do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada, Patrícia, pelo convite. Nós agradecemos a sua presença, assim como do professor Cristiano Brito, que é da Faculdade de Direito. Boa noite, agradeço o convite também. Gostaria de começar primeiro perguntando para a professora Eliane quais seriam os motivos dessas disputas entre esses poderes. Na sua visão, quais são as principais causas? Bom, em primeiro lugar, eu penso que o tema é bastante amplo, né? Então, primeiro a gente precisa perguntar se há uma real disputa ou se trata mais de conflitos pontuais possíveis, talvez, de serem superados. Historicamente, né? Já isso, é preciso entender historicamente a origem, né, dessa concepção também de divisão de poderes.
porque se referiu o professor na entrevista sobre, por exemplo, o Estado Democrático de Direito. Eu tenho a minha visão particular sobre o significado do que se tem chamado de Estado Democrático de Direito. O que se entende por democracia? E também para a gente falar uma linguagem, talvez que a população entenda, que a maioria da população entenda, eu penso que no Brasil ainda se entende muito democracia por votar para presidente. Como se fosse só aquela questão da importância do Congresso, da importância do Parlamento, né, é algo que, mesmo entre os estudiosos da ciência política no Brasil, é entendido como algo fraco no Brasil, ou seja, nós temos um liberalismo fraco. Porque dentro da ciência liberal, do pensamento político liberal, se entende que o poder supremo deveria ser justamente o parlamento. Porque ali estariam diversas forças sociais, ou seja, uma diversificação das forças sociais. E também por ser o órgão que faz as leis, elabora as leis. Então, desse conflito é que se poderia chegar a uma visão talvez aí de bem comum, né, dentro dessa visão liberal clássica do poder do parlamento. O executivo seria meramente, claro que a gente sabe que não é só isso, mas dentro da teoria, né, mais executório mesmo, né, porque o poder legislativo cabe ao parlamento. Mas no Brasil, eu creio que a maioria da população entende democracia como votar para presidente. Então a gente ainda tem uma cultura política muito de pensar essa questão de que o verdadeiro representante da voz do povo é o presidente ou a presidente da República, né? E acaba sendo uma coisa bastante personalista dentro da cultura política brasileira. Quer dizer, entende até mais o presidente ou a presidente da República como sendo essa voz popular do que o próprio Congresso. Então isso destoa, né? O professor também comentou sobre a questão do poder militar, né? Que num outro momento eu comento, mas também tenho a minha visão particular sobre isso, que no Brasil ele extrapola, no meu modo de entender, né, para o funcionamento de um Estado de tipo liberal democrático, né? Há muito tempo que esse poder militar extrapola o seu poder, né? E já vem desde a República Velha, passando pelo Vargas, né, chegando aos dias de hoje. Inclusive pela Constituição de 88, que é polêmico, mas no meu modo de entender, essa transição democrática, chamada transição democrática, não houve uma real mudança dessa questão do poder militar no Brasil. Quer dizer que a palavra final é do general e não do povo, como seria dentro de uma ideia de que a democracia é o poder que emana do povo, né? Então, como que você vê essa questão, professor Cristiano, essa tensão entre os três poderes? Bom, isso demonstra na minha visão, um amadurecimento da democracia, né? Um fortalecimento de 88 para cá. E infelizmente, se pegarmos os últimos anos de governo, dos últimos presidentes, percebe-se que o parlamento tinha sido corrompido, né? Não estou aqui também a dizer que temos um parlamento puro, em termos de ética, de valores e a preponderância do interesse nacional em primeiro lugar. Então você pega na própria época do mensalão em que o Congresso estava corrompido. Posteriormente, havia um dissenso entre a presidente e o Congresso que levou inclusive ao impeachment. E havia também no último presidente um dissenso da condução política do país, né? Então, com esse governo agora, aflorou-se os interesses, né? Demonstrou-se um certo poder dessas instituições de querer conduzir dentro das suas atribuições aquilo que lhe compete por meio da Constituição. Então essa disputa de forças pode ser vista como algo positivo? É algo positivo e algo natural. Assim como o próprio Congresso ele quer avocar para si a responsabilidade de condução do processo legislativo, que pode ter como coadjuvante, um catalisador, a presidência da República ou não. Tanto é que você tem emendas à Constituição, propostas de leis que nascem no Congresso ou nascem da iniciativa do presidente da República. E cabe lá ao Supremo verificar a constitucionalidade dessas leis. Então cabe a cada um deles a intervenção política, legislativa e jurídica na condução dos poderes. É por isso que você tem essa tripartição de poderes, para que um poder não se sobreponha ao outro. E aí um exemplo para que o ouvinte, o telespectador perceba, se isso não acontecer, é a gente pegar o caso da Venezuela, em que você tem lá, houve a corrupção do judiciário, do legislativo e do executivo.
Então, hoje lá você tem somente um poder autônomo, que é o poder legislativo, e você tem o poder executivo e o poder judiciário corrompidos. E aí você cria uma instabilidade institucional e as consequências sofridas pela população. Então, aqui você tem forças políticas em embate. Então, um outro exemplo, a questão política da Previdência, que é tirar os municípios e os estados. Por quê? Porque os congressistas querem jogar essa responsabilidade, esse desgaste, para outros políticos, e não só para eles. Voltar para o executivo. Exatamente. Bom, olha só, os conflitos entre os poderes são comuns na história da República Brasileira, não é de hoje. Agora, entenda quais são as atribuições de cada um desses três poderes. O filósofo francês Montesquieu foi quem criou a chamada teoria dos três poderes. Ela propunha a divisão entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Foi ela que deu base ao sistema de governo da maioria dos estados ocidentais modernos, incluindo o Brasil. Aqui, o executivo é composto pelo presidente da República, os governadores de estado e todos os prefeitos. O poder legislativo são os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e também todos os vereadores. O poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes brasileiros. Ao mesmo tempo, um poder fiscaliza o outro e eles devem funcionar harmonicamente. O poder legislativo é aquele que redige e vota as leis. O executivo é aquele que as executa, ou seja, divulga as leis e as aplica. E o judiciário cobra o cumprimento dessas leis. E por 48 votos a favor e 24 contra, o plenário do Senado aprovou o projeto que criminaliza o abuso de autoridade. Agora voltará para a Câmara dos Deputados para nova análise, pois sofreu alterações no Senado. O texto é considerado uma resposta do Congresso a supostos abusos do Judiciário e do Ministério Público. Veja na reportagem. O projeto visa combater situações em que o juiz ou procurador se beneficia ou beneficia a outra pessoa, prejudica alguém e, por capricho ou satisfação pessoal, direciona um processo. A proposta é criticada por entidades que representam juízes e procuradores que alegam prejuízo à atuação destes agentes públicos. A proposta de punir o abuso de autoridade foi incluída no pacote das chamadas 10 medidas contra a corrupção, enviadas ao Congresso em 2016 pelo Ministério Público. Está na Constituição brasileira. O artigo 2º declara que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No Brasil de 2019, não tem funcionado bem assim na prática. A proposta foi elaborada por um deputado e não pelo Executivo. O crescente protagonismo do Legislativo chegou a irritar o presidente Jair Bolsonaro. Ao tomar conhecimento de um projeto na Câmara que transferiria a parlamentares o poder de fazer indicações para as agências reguladoras, Bolsonaro disse que o Congresso quer torná-lo como a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Difícil a instituição formar eleito. Todos serão indicados, todas as agências indicadas por parlamentares. Imagine qual o critério que eles vão adotar. Eu acho que não preciso complementar. Querem me deixar como rainha da Inglaterra? Não sei, esse é o caminho certo. O Judiciário também tem interferido no terreno do Executivo. Nesta segunda-feira, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a medida provisória que transferiu a demarcação de terras indígenas, da FUNAI, vinculada ao Ministério da Justiça, para o da Agricultura. Esse cientista político entende que essa disputa de forças entre os poderes é positiva e que isso não atrapalha a governabilidade do país. Esse novo equilíbrio parece que aproxima o modelo brasileiro do modelo norte-americano, marcado por divisão clara entre os poderes e um protagonismo do poder legislativo, inclusive no tocante à tarefa de mudar legislação, de produzir novas políticas. Professora Eliane, quais seriam então as consequências diretas para a população nesse conflito entre os três poderes? Vamos dar alguns exemplos assim, práticos? Bom, em primeiro lugar, eu penso que temos que pensar o seguinte: essa disputa está se dando, eu penso que a preocupação maior é assim: vai haver uma ruptura ou não entre os três poderes? Vai haver uma ruptura entre a presidência da República, o Congresso, o Senado, ou entre ambos
e o Judiciário, ou entre o Judiciário e o Congresso com a Presidência da República, porque até dentro da teoria da divisão dos poderes do Montesquieu, esse conflito em si não é um problema, o problema seria uma ruptura, né? Então, eu acho que a preocupação maior enfim, de quem discute a questão vai haver ou não uma ruptura em algum momento, né? Eu tenho a visão de que no momento isso não está colocado. Por quê? Porque nem a Presidência da República, o Bolsonaro, não tem força política suficiente, inclusive nas últimas pesquisas ele caiu no apoio popular, não tem força política suficiente para uma ruptura com o Congresso, para governar de forma autoritária, ou seja, sem o Congresso e sem passar pelo Supremo, enfim, pelo Judiciário, e tampouco o Congresso tem condição nesse momento também de uma ruptura com a Presidência da República, no sentido de que, enfim, isso seria algo bastante tumultuado. Eu creio que as forças políticas entendem dessa forma. Mas, como cientista política e socióloga, eu penso que a gente também não pode ficar discutindo só os meandros do poder político, essa divisão formal do poder político, porque todo poder político ele sai da sociedade, das forças sociais, né? Enfim, das forças sociais que são representadas por partidos, por visões políticas. Então a gente tem que se perguntar o que pensa, por exemplo, o empresariado brasileiro hoje, o que pensa a classe trabalhadora brasileira hoje, mais ou menos organizada, enfim, o que pensa diversos setores sociais sobre cada um desses temas. E no meu modo de ver, há limites nessa democracia chamada de Estado Democrático de Direito, porque ela sempre foi uma democracia excludente também das maiorias populares. Sempre foi uma democracia que excluiu, foi mais uma democracia de controlar a participação política dos de baixo, como diria o sociólogo Florestan Fernandes, do que de favorecer essa participação política. Quer dizer, então, justamente, o parlamento é a única forma onde os partidos populares têm, geralmente, mais expressão, mais representatividade. Mas, mesmo assim, ainda costuma ser minoritária entre os partidos que representam as forças dominantes na sociedade. Então, nesse sentido, o que me parece é o seguinte: há limites, mas o problema maior seria também pensar, hoje, como alguns setores têm pensado, que concentrar mais ainda o poder no executivo, que aí não seria só na Presidência da República, mas inclusive no setor militar, por exemplo, seria uma solução. Porque isso, no meu modo de ver, seria aprofundar o autoritarismo que já é histórico no nosso país, e não de avançar nesse sentido de uma maior participação popular nas esferas políticas. Então, na primeira reportagem, a professora José Magalhães falou muito do presidencialismo de coalizão. Então, professor Cristiano, vamos explicar primeiro o que seria esse presidencialismo de coalizão. Bom, o Bolsonaro tem tentado... Tempos atrás tentou-se no Brasil o parlamentarismo, né? Mas não vingou a ideia. E esse presidencialismo de coalizão é a ideia de que o presidente da República tem que formar uma coalizão com o Congresso. Só que, como eu falei agora há pouco, como que era feita essa coalizão no Brasil antigamente? Por meio da compra do Congresso Nacional. Então, até passou recentemente, neste ano ainda, uma emenda constitucional impositiva, que, ao meu ver, foi um lado bom, que obriga a destinação de verbas àquilo que os deputados e senadores destinarem. Então, não pode o presidente da República reter isso. Então, o que tinha de coalizão? Tinha de coalizão interesses espúrios, interesses políticos que não tinham como interesse os valores, aquilo que se buscava em comum. Então, infelizmente, nós temos um grande índice de corrupção nos partidos políticos. E os partidos políticos, historicamente, demonstrou que não se indicava pessoas competentes para cargos que exigiam habilidades técnicas. Então, em sistemas anteriores, eu não estou dizendo aqui também que há ou não há nesse atual governo, não estou aqui para defender nem acusar ninguém, mas quando você tem esse conflito de interesse em que a regra de se nomear pessoas indicadas politicamente para ali fazer loteamento político, você começa a ter um desgaste político em relação a isso. Então, não basta, há tempos atrás, nomeou-se em governos anteriores para uns diretores da ANAC, um recém-formado estudante de Direito, que não conhecia técnica alguma
sobre a aviação. Então, é ideal esse sistema, como o professor Magalhães falou, que se tenha harmonia entre o legislativo e o poder executivo naquilo que for convergente aos interesses nacionais, em termos de saúde, educação. Então, parece que há um consenso de que necessita da reforma da Previdência. Parece que isso é claro para... Agora, como que vai ser feito? Então, o governo fez a parte dele. Agora, como conseguir a aprovação de outras medidas, isso depende de bastidores políticos, mas não necessariamente que tem que haver a indicação política em desalinhamento ideológico e político e sem contrariar os interesses coletivos. Muito bom. Agora veja como fica o tempo em Uberlândia e região nesta terça-feira. Nesta terça-feira, o sol predomina em Uberlândia. O frio continua, mas as temperaturas sobem um pouco. Mínima de 14 e máxima de 25 graus. Em Monte Carmelo, o dia fica ensolarado, com mínima de 12 graus e máxima de 24. Mesmo com o sol, o friozinho permanece em Tuiutaba. E a mínima por lá chega a 11 graus e a máxima a 29. Patos de Minas tem previsão de sol, os termômetros marcam entre 14 e 25 graus. O frio vai ser mais intenso em São Gotardo. Por lá, a mínima é de 8 graus e a máxima 22. Agora é hora de saber sobre os eventos que acontecem na UFO. Aproveite as dicas que o Aurélio Barcelos separou para você. Olá, estamos na última semana de aula e você já pode começar a planejar as férias. E eu tô aqui para te ajudar. A Biblioteca do Campus Santa Mônica recebe a exposição fotográfica Entre Livros e Protestos. A exibição conta com fotos tiradas por alunos do curso de jornalismo durante as manifestações contra o bloqueio de verbas, além de foto-ensaios com pessoas afetadas pelo corte. A exposição é aberta ao público e vai ficar no hall da biblioteca até quarta-feira. Peça Why Shakespeare, apresentada pelos alunos do curso de teatro da UFO, continua em cartaz. O espetáculo vai ser exibido quinta e sexta, às 8 horas da noite, na Sala Ana Carneiro, no bloco 3M do campus Santa Mônica. A retirada de ingressos é realizada no mesmo local e deve ser feita 1 hora antes da apresentação. E você pode aproveitar as férias indo ao Museu da Biodiversidade do Cerrado, no Parque Siqueiroli. A exposição apresenta diversos tipos de espécies, animais e vegetais típicas do bioma. As visitações podem ser feitas de terça a domingo, das 8 horas da manhã às 5h30 da tarde. O evento UFO fica por aqui, eu volto na próxima semana com mais dicas para você. Até lá! Hoje o Jornal da UFO falou sobre os desafios de um possível equilíbrio entre os 3 poderes. Nós conversamos com a professora Eliane Soares. Agradeço muito pelas suas explicações aqui hoje, viu, professora? Eu que agradeço. E também o professor Cristiano Brito, do Direito, aqui da Faculdade de Direito. Muito obrigada. Agradeço, a Faculdade de Direito à disposição de todos vocês. Que bom. Espero recebê-los novamente. Esse assunto não se esgota aqui. A gente vai voltar a falar mais sobre isso aqui no Jornal da UFO, viu? Porque o jornal de hoje fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e tenha uma excelente noite. Eu te espero amanhã. Tchau.